Olha, a história do Brasil tá cheia de mulheres incríveis, sabe? Guerreiras, líderes, figuras que desafiaram tudo e todos. Só que tem um problema. Muitas delas foram simplesmente apagadas. Ou pior, tiveram suas histórias completamente distorcidas. É sobre algumas delas que a gente vai conversar hoje. Então, fica a pergunta, né? Cadê essas heroínas? Por que a gente ouve falar tão pouco delas, se elas sempre estiveram lá, na linha de frente? A resposta, olha, é que tem duas forças bem poderosas que trabalharam juntas para calar essas vozes. Funciona assim. De um lado, a história oficial, aquela dos livros, fez questão de ignorar o que elas fizeram. Simplesmente fingiu que não existiram. E do outro lado, a cultura popular, as lendas, pegaram essas mulheres e as transformaram em outra coisa, sabe? Em mitos. E quase sempre isso foi feito para diminuir o poder que elas realmente tinham. Beleza, vamos começar a entender isso na prática. Primeiro, vamos falar das mulheres de verdade, de carne e osso, que foram simplesmente varridas para debaixo do tapete da história. Pensa só, na independência da Bahia, não foram só os homens que lutaram, não. Existia um verdadeiro exército de mulheres anônimas. Elas eram a base de tudo. Atuavam como espiãs, garantiam a comida dos soldados e, o mais incrível, se vestiam de fantasma para aterrorizar as tropas portuguesas, uma tática de guerrilha psicológica. Mas quem eram elas? Os nomes, os rostos, a história simplesmente deixou para trás. Mas algumas resistiram. E a gente vai conhecer agora algumas dessas heroínas que não só lutaram contra seus opressores, mas que também estão até hoje lutando contra esse esquecimento. Dandara dos Palmares. Muita gente só conhece ela como a esposa do Zumbi. Mas, gente, isso é apagar metade da história dela. Dandara era uma líder por si só, uma estrategista militar no Quilombo dos Palmares, aquele refúgio de pessoas que fugiram da escravidão. Ela lutava capoeira, sabia fazer armas. A palavra dela tinha um peso enorme nas decisões do Quilombo. E a gente vê a força política dela num momento crucial. Oferecer um acordo de paz para os quilombolas, mas tinha uma condição: devolver quem tinha acabado de fugir da escravidão. Dandara bateu o pé. Foi ela quem se opôs com toda a força e convenceu o Zumbi a recusar. Para ela, era simples. Liberdade não se negocia. Ponto. E essa ideia, essa convicção, ela levou até as últimas consequências. Quando Palmares caiu e ela foi capturada, em 1694, a opção era voltar a ser escravizada. E ela se recusou. O último ato dela foi o maior símbolo de resistência possível, cravando para sempre seu nome na história da luta por liberdade. Então, a gente viu o apagamento. Agora vamos para outra tática, a distorção. É quando a mulher não é esquecida, mas a história dela é contada de um jeito completamente diferente, transformada em mito. E geralmente um mito que nasce do medo. Todo mundo conhece a história da Iara, né? A sereia da Amazônia. Metade mulher, metade peixe que, com aquele canto hipnotizante, leva os homens para a morte no fundo do rio. É a imagem clássica da mulher perigosa, da sedutora fatal. Pois é, só que a história original não tem nada a ver com isso. Antes de ser sereia, a Iara era uma guerreira. E não era qualquer uma, era a melhor guerreira da sua tribo. Olha só essa transformação. A história de verdade é uma tragédia. Ela era uma guerreira indígena incrível, filha do pajé. Tão boa que os próprios irmãos ficaram com inveja e tentaram matá-la. Ela se defendeu e acabou matando eles. Mas o pai, como castigo, jogou ela no rio para morrer. Só que ela não morreu. Os peixes a salvaram e ela renasceu como sereia. Essa versão que a gente conhece é uma mistura da lenda indígena com mitos europeus, que convenientemente apaga a parte da guerreira poderosa e deixa só a criatura perigosa. Então a gente tem que perguntar por quê? Por que pegar uma história sobre uma mulher forte e transformar numa lenda sobre uma sedutora perigosa? A resposta é controle. Era uma forma de alertar sobre os perigos do rio, claro, mas colocando a culpa numa figura feminina. Basicamente, transformaram uma história de poder feminino numa historinha que assusta as pessoas. E agora a gente chega num caso que talvez seja o mais complexo de todos, o da Chica da Silva, porque com ela a gente vê as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O apagamento da história real e a distorção, criando um mito no lugar. A história real de Chica da Silva é inacreditável. Imagina, no Brasil colonial, uma sociedade brutalmente racista e patriarcal, uma mulher que foi escravizada não só consegue a liberdade, como vira uma das pessoas mais ricas e poderosas da região.
Ela tinha propriedades, uma fortuna, teve 13 filhos, deu educação para todos eles. Ela se tornou uma figura central da elite de Diamantina. Mas aí que tá o pulo do gato. Olha essa linha do tempo. Em vida, ela conquista a liberdade, enriquece, cria os filhos e morre sendo enterrada numa igreja da elite branca, o que era impensável. Mas depois que ela morre, no século XIX, a história dela é totalmente reescrita. A mulher de negócios, inteligente, poderosa, some. No lugar, criam um mito da sedutora lasciva, uma mulher que só subiu na vida usando sexo. Um mito totalmente racista e sexista que apaga completamente quem ela foi de verdade. Essa tabela aqui ajuda a gente a organizar as ideias. Com a Dandara, o método foi o apagamento. A história oficial simplesmente a ignorou. Com a Yara, foi a distorção. Pegaram uma guerreira e transformaram numa ameaça. E com a Chica da Silva, foi a combinação dos dois. Apagaram a vida real dela e colocaram um mito racista no lugar. São táticas diferentes, mas o objetivo é sempre o mesmo: controlar a imagem e o poder dessas mulheres. Ok, mas e daí? Por que é tão importante resgatar essas histórias hoje? Isso não é só sobre corrigir o passado, não. O impacto disso no presente é gigantesco. Porque o legado delas está mais vivo do que nunca. Dandara virou um símbolo da luta antirracista e feminista. Heroínas como Teresa de Benguela, por exemplo, dão nome ao Dia Nacional da Mulher Negra. Maria Quitéria inspira movimentos feministas há décadas. E quando a gente revisita as histórias de Chica da Silva e da Yara, a gente é forçado a ter uma conversa super importante sobre representação, racismo e sexismo. E tudo isso leva a gente para uma última reflexão. As histórias que a gente conta, elas não ficam no passado, elas moldam o nosso futuro. Então, se a gente conseguir recontar essas histórias de um jeito mais honesto, mais justo, quem sabe a gente não constrói um futuro onde a força das mulheres seja celebrada pelo que ela é de verdade, sem precisar apagar nem distorcer ninguém.